Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu convido você a ler comigo o livro de Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Eu convido você a meditar comigo nesta parábola. Estamos em uma jornada bíblica, falando sobre as parábolas do Reino de Deus. E dessa feita vamos falar sobre a parábola da viúva persistente. Em Lucas 18, verso 1 ao 8, diz: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o juiz injusto, ou o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa parábola é uma parábola simples de se entender. Nós não encontramos muitos detalhes que dificultam a compreensão dessa parábola. Mas existem coisas que o autor não colocou, porque no tempo em que ele escreveu não se precisava dar tantas explicações do contexto cultural, social, em que vivia a população naquela época. E eu quero começar por aqui contando como era a cultura na época em que essa parábola foi falada, foi narrada por Jesus. Na época em que esta parábola foi narrada, imperava ainda a lei do levirato. Essa lei implicava dizer que, quando a mulher tornava-se viúva, ela ficava aos cuidados do parente mais próximo do falecido, até que o filho que ela tivesse condições de cuidar dela própria. Essa viúva, ao que me parece, não tem um parente próximo do esposo para que pudesse abraçar as causas dela e cuidar dela como a lei mandava. A lei também ordenava que não se fizesse injustiça com as viúvas. Lá em Êxodo nós encontramos o texto bíblico alertando que, se alguém fechasse os olhos para a situação de uma viúva, Deus não ouviria, não atenderia a oração daquele tal que assim o fizesse. Isso porque as mulheres daquela época não tinham muitas profissões para exercer. Era uma cultura totalmente voltada para a figura masculina, era uma cultura machista, patriarcal e não matriarcal. Então tudo isso dificultava a situação em que aquela mulher vivia. Mas essa mulher, ela tinha uma demanda na justiça. E ao que tudo indica, o juiz não queria julgar o caso em que ela tinha. Certamente o caso da viúva estava ganho perante a lei, mas o juiz tardava aquele julgamento. E ela começou a ir na casa do juiz e pedir para que ele julgasse a causa dela. Esse juiz por algum tempo resistiu, mas devido à insistência que essa mulher tinha perante o juiz, ele acabou por atendê-la, a fim de que ela não retornasse mais à sua casa para importunar. E no final da história, Jesus traz a conclusão, dizendo que se o juiz que não teme a Deus atendeu aquela mulher devido à sua insistência, imagine Deus, que é justo. E existe um contraste muito grande. Primeiro, a injustiça daquele juiz e a justiça de Deus. Aquele juiz era injusto, Deus é justo. Um segundo contraste é que o homem pode demorar para julgar a causa dos seus semelhantes, e Deus julgará depressa a causa daquele que o clama. E por que Jesus contou essa parábola? Está explícito no versículo 1. Porque Jesus queria incentivar os seus discípulos e os seus ouvintes a orar sempre e nunca desanimar e nunca desfalecer. Tendo
Dito isso, eu concluo a minha fala dizendo que os céus está aberto para ouvir o seu clamor. Não cesse de clamar, não cesse de buscar. Busque fervorosamente a Deus com fé em seu coração, acreditando que a sua causa pode ser solucionada. Insista com Deus. E insistir com Deus não é usar de vãs repetições como rezas escritas ou ensinadas. Fale com Deus do seu jeitinho, mas seja insistente. Clame até que Deus possa lhe trazer a resposta. A resposta pode ser um sim e pode ser um não, mas certamente ela virá quando você for insistente com Deus. Que Deus vos abençoe. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, assine o sininho das notificações, evangelize através desse áudio. Que Deus vos abençoe.